Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, em parceria com o Instituto do Legislativo Paulista, promovem o primeiro seminário Juntos sobre Inovação e Novas Perspectivas para a Administração Pública. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido para acompanhar mais uma edição do Alesp Cidadania. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio Marcos Heleno Guerço, superintendente do IPEM São Paulo. Marcos, seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui conosco. É um prazer, Ranieri, estar aqui com vocês e poder falar com a TV Alesp e passar um pouco do IPEM e essa nossa jornada na inovação, que eu acho que é tão importante aqui para o nosso estado. Eu só quero lembrar a você que está acompanhando a gente que, além de nos ver e nos ouvir pela TV aberta, você também pode nos acompanhar em multiplataformas, né? Só você pegar ali o celular, o computador e acompanhar a gente também nas redes sociais. Primeiro, é importante a gente falar dessa parceria junto com a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi firmado tudo isso e a importância dessa parceria não só para os dois poderes, mas também para toda a população. Ranieri, nós vivemos um momento que o mundo está mudando muito rápido, né? Então, todas essas transformações, seja pela internet, os smartphones na mão das pessoas, né? A forma como nós consumimos, comprar por marketplace, por exemplo, comprar pela internet, tudo isso muda muito rápido e faz com que as instituições tenham que ter um pensamento de inovação. Como é que eu faço diferente? Porque se a gente ficar fazendo as mesmas coisas, a gente não vai conseguir mais resultados. E o IPEM, né, que é uma autarquia do Estado, que trabalha principalmente a questão de vigilância de mercado, o apoio à indústria para produzir com qualidade, e a Assembleia, que faz esse papel de pegar as leis, né, e colocar na ordem do dia todo o marco legal que dá sustentação para essas atividades, precisam realmente trabalhar junto, porque tanto no Brasil quanto aqui em São Paulo, tanto o Legislativo Federal quanto o Legislativo Estadual estão impulsionando, criando leis para promover a inovação. E precisa que as organizações comprem essa ideia e coloquem adiante. Então, aproximando quem faz as leis, que no caso é a Assembleia, com quem executa essas leis, que são as instituições, as organizações, vai permitir com que as leis se tornem realidade e não ficar aquelas questões das leis mortas que nós temos aí pelo Brasil afora. Superintendente, quando a gente pensa em modernização da administração pública, esse talvez é um dos principais desafios do trabalho de vocês? Eu diria que sim, com certeza é. Vou dar um exemplo para você, Ranieri. A questão de 4 anos atrás, o brasileiro não comprava pela internet. Era uma minoria de brasileiro que comprava pela internet, por vários motivos. Não tinha medo de botar o dado do cartão de crédito num site, então, desconhecimento, tinha uma série de motivos. Só que veio uma tal de pandemia e mudou isso da noite para o dia. Então, em questão de meses, praticamente mais da metade, 70% dos brasileiros estavam comprando online. E aí, como é que você faz uma fiscalização de uma loja online? Hoje, numa loja presencial, num supermercado, um agente do IPEM entra dentro daquele supermercado, pega o brinquedo, vê se está tudo certo, se tem o selo, se não tem, se tem aquele selo lá do Inmetro, ele pega o produto que vai ser vendido por peso e verifica na balança se está correto. Mas como é que eu entro dentro do computador para ver se aquele material que está sendo vendido lá está correto? Então, nós temos que mudar o pensamento, mudar os procedimentos, usar as tecnologias a nosso favor também, para poder atuar nesse mercado que é cada vez tão difícil e desafiador. E vocês trouxeram essa discussão aqui para a Assembleia Legislativa, né, realizada em um seminário. Queria que você falasse um pouco desse evento, que temas serão abordados, para quem que é esse seminário? Então, existe um marco legal no Brasil de ciência, tecnologia e inovação. E esse marco legal foi desenvolvido porque se percebeu que o Brasil é um país que inova muito pouco. Então, nós temos ali, varia, 10ª economia do mundo, 11ª, tá? Fica 9ª, então às vezes um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas quando você pega o ranking de inovação entre 45 países, o Brasil é 43. Então como é que pode um país tão criativo, né, que tem capacidade de fazer coisas novas, ficar tão atrás quando a gente compara com nossos parceiros no mundo todo? E os nossos legisladores perceberam que um dos motivos era o modelo. Então, era um modelo muito concentrado em financiamento público, na universidade pública, e se deixava fora da equação a empresa. A empresa era o grande ausente. Então, você promovia pesquisas, artigos, mas o principal interessado, que é a empresa que gera emprego, ela não estava envolvida. Então, esse marco legal, ele tenta fazer esse casamento da academia, das universidades,
do governo com financiamento, mas as empresas que vão realmente desenvolver e inovar nos produtos. E para isso a gente precisa convencer todo mundo e mostrar como isso é feito. Então esse seminário foi com esse propósito. Então nós trouxemos a Inova USP, por exemplo, que é a agência da USP para a inovação, mostrando o que a Inova está fazendo, a PGE do Estado para poder mostrar como dar segurança jurídica para os gestores no municipal, estadual, no uso de recursos de inovação, mostrar para as empresas como eles podem acessar, participar de um edital de inovação, poder ter recursos para fazer sua pesquisa. Então, nós estamos numa fase hoje que a gente precisa muito levar o conhecimento, né, para a empresa, para o consumidor, para o Estado, e esse foi o grande propósito que fez com que o IPEM, junto com a Assembleia, promovesse esse seminário. A gente sempre gosta aqui de fazer comparativos, né, com relação ao nosso país e países mais desenvolvidos. Quando a gente pensa em inovação, né, o que essa inovação traz ali para os serviços públicos e como que essa inovação chega cada vez mais acessível ali à população. Quando a gente faz esse comparativo, o país ainda deixa muito a desejar quando a gente faz um comparativo com países da Europa, por exemplo? Na parte governamental, eu até diria que nós estamos razoavelmente bem, principalmente por causa da transformação digital. Então, a partir do impulsionamento da própria pandemia, o Brasil acelerou muito em transformação digital dentro dos governos, né? Seja no governo federal, também no estadual. Nós temos uma série de iniciativas no governo estadual, do Detran Digital, de uma série de possibilidades que o governo está realmente conseguindo deslanchar. Mas nós temos que levar isso também para a indústria, para os produtos, né, para a qualidade dos produtos, porque o Brasil está numa competição internacional. E se você não consegue ter produtos competitivos, são menos empregos, menos salário, menos consumo, e aí a sociedade como um todo perde. Então, para poder competir com Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, o Brasil tem que dar esse salto realmente em inovação. E o poder público no Brasil ele tem um papel importante nisso, já que, historicamente, né, o financiamento público é muito importante para a inovação. A questão é você trazer a empresa para o centro do processo e permitir que um público, junto com as empresas, construam junto essas novas soluções. Muita gente está assistindo a gente aqui nesse momento e quer saber um pouco mais do trabalho do IPEM. E aí eu já linko com uma outra pergunta, né? Vocês já conseguiram implementar, desenvolver algo ali de inovador? É um pensamento de vocês? Há uma preocupação com relação a isso? Isso. O IPEM, né, o Instituto de Peso e Medida aqui do Estado de São Paulo, ele tem algumas vertentes principais e interessantes, né? O grande propósito dele é trazer confiança para o mercado. E como é que ele faz a confiança do mercado? Primeiro, ele garante os instrumentos de medição. Então, você vai abastecer seu carro, você quer que a quantidade que está mostrando na bomba seja a quantidade que está dentro do tanque. Então, se está 20 litros lá, tem que ter 20 litros dentro do tanque, não pode ter 18. E é uma realidade que a gente vive, né? A gente vive acompanhando no meio televisivo as fiscalizações e a gente quer que isso funcione mesmo. Exatamente. E hoje a fraude é tecnológica. Coloca um chip na bomba para simular um abastecimento que não teve. A dona de casa, o dono de casa, ele quer saber se a balança do mercado está pesando corretamente, o queijo, o presunto, a picanha, né? A picanha hoje é quase ouro, então tem que ter muito cuidado com essa pesagem. Então, a picanha, o café e o azeite. Esses instrumentos são garantidos pelo IPEM. Além disso, tem a questão de segurança de produtos. Então, tem os brinquedos, né, que a gente compra, eletroeletrônico, que tem um processo de certificação, e o IPEM tem uma delegação do Inmetro para agir em nome dele e fazer a fiscalização dos produtos. E uma terceira vertente que eu considero é você ajudar a própria indústria a atingir esses padrões de qualidade e melhorar seus processos, porque sem medição você não melhora. Então, a aproximação do IPEM com a indústria é fundamental para que as empresas possam melhorar seus processos de medição e ter produtos melhores com isso. Então, esse é o grande approach que a gente faz. E aí, o que a gente está fazendo em termos de modernização, né? Estamos desenvolvendo nossos primeiros projetos pilotos nessa área, usando aplicativos, usando informações. Hoje você já tem, por exemplo, no Brasil, uma nova bomba de combustível, que ela é uma bomba com assinatura digital. Mas ainda são poucas, né? No estado de São Paulo ainda tem poucas, mas já está sendo produzido, já estão fabricando. O que a gente precisa agora? Que os próprios consumidores pressionem o posto para que ele use essa bomba, que ela é muito mais segura e evita aquela fraude.
E o IPEM brevemente vai estar fornecendo a informação no seu site, onde essas bombas estão localizadas, porque aí o consumidor pode usar essa informação para fazer a sua escolha. Então, esse é um exemplo de você usar a tecnologia numa modernização de processo, né? Estamos desenvolvendo um processo, um portal também para atendimento às empresas, os comerciantes, levando todas essas informações de certificação e de qualidade, usando inteligência artificial. Isso está em teste, daqui a pouco vai estar sendo usado pelas empresas. E estruturamos dentro do IPEM uma área de inovação justamente para pensar todos esses processos que nós fazemos hoje, como é que a gente pode fazer de uma forma muito mais ágil, com velocidade, para atender melhor a sociedade. E eu acho que é fazer com que o cidadão ele perceba, né, essas inovações ali no seu dia a dia, né, seja no posto de combustíveis, seja na hora de comprar o brinquedo da criança, ou seja, perceber tudo isso no dia a dia, tornar isso mais acessível para todo mundo, né? Isso passa para a educação do próprio consumidor, né? Então, o IPEM também pretende, como sempre foi, ser um instrumento para educar o consumidor com seus direitos e as empresas também, né, de como proceder corretamente. A gente não quer esconder o jogo, fazer fiscalização surpresa, né? Não temos nenhum propósito de ficar aplicando multas, não temos nenhum recorde para ser batido nesse sentido. A gente quer o contrário, que as empresas, quando forem fiscalizadas, elas passem de teste e passem na prova. E para isso estamos desenvolvendo estratégias. Tá? Um exemplo que eu te dou, Ranieri, a gente fez um acordo ano passado com a APAS, né? Associação Paulista de Supermercados, no APA Show do ano passado, que foi mais ou menos por abril, se eu não me engano. Fizemos um acordo de cooperação técnica e fizemos treinamentos para os supermercadistas em todo o estado de São Paulo. Né? Em várias cidades, mas 30 cidades nós fizemos treinamentos mostrando o que tem que ser feito para atingir esses padrões. E produzimos uma cartilha. Então hoje você tem uma cartilha do IPEM em parceria com a APAS, que orienta, né, o que tem que ter no supermercado, como é que você controla a sua balança, como é que faz a manutenção, como é que você coloca o produto na gôndola. Levando conscientização mesmo. Levando né? a conscientização. E esse projeto é interessante porque a gente começa a expandir para outras áreas. Então já estamos procurando outros parceiros de outros setores para fazer a mesma coisa. Podemos fazer isso com têxtil, tem hoje muito problema no têxtil, principalmente com a etiqueta das roupas, e automobilístico, né, o setor. Então, tem vários outros que a gente pode avançar com esse conceito de levar a educação tanto para a empresa quanto para o consumidor. E é interessante você falar isso, né? E aí a gente humaniza tudo isso aqui que a gente está falando, faz com que a pessoa que está vendo a gente nesse momento, né, perceba tudo isso, porque quando a gente vê principalmente as fiscalizações que existem, né, e essa fiscalização, olha, de uma certa forma chega até a grande mídia, a gente vê ali o final da coisa, né, que são as apreensões. E aí vem na cabeça da gente, porque o IPEM, né, o órgão fiscalizador, só serve para isso, para acabar ali com o empresário, para tirar isso aqui do empresário, mas achei o máximo você falar isso, porque a questão é a conscientização. Antes de qualquer penalidade, o trabalho de vocês é de conscientizar. Na minha visão, talvez um dos principais beneficiários do trabalho do IPEM é a empresa de boa-fé. Então, a empresa que quer fazer a coisa corretamente. Esse aqui tem que ser o nosso foco o tempo todo. Porque o que acontece hoje em vários setores no Brasil, vários mercados, é que essa empresa de boa-fé está tendo que competir com outro empresário que não certificou seu produto corretamente, que está driblando fiscalização. Imagina a questão do posto de combustível que a gente falou aqui, né? Na margem hoje, a margem de lucro de um posto ela é 5%, 6%. Uma bomba fraudada com chip é 15%, 10% que ele bota de fraude. Como é que o bom, né, o empresário de boa fé que tem o seu posto de combustível vai competir com esse que está lá botando 15% no combustível que ele está abastecendo? Ele não vai conseguir competir. Daqui a pouco ele vai fechar, ou ele vai aderir à fraude também, porque não vai ter jeito, ou ele vai fechar o posto dele. E daqui a pouco a gente chega num quadro que todos os postos passam a estar fraudando ao mesmo tempo. Então a gente precisa levar informação e levar conscientização, porque a gente quer ajudar o empresário de boa-fé, né, o comércio de boa-fé, a indústria de boa-fé, para que aí sim possa ter uma competição justa e que acaba, no final de tudo, beneficiando o consumidor. Bom, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo, não só na capital, existem aí vários grandes centros comerciais, né, espalhados. Como é que funciona essa fiscalização? Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse desafio que é fazer esse trabalho em todo o estado, principalmente aqui na capital, quando a gente pensa principalmente ali na 25 de março, que é um grande centro, principalmente de produtos contrabandeados. E aí nós temos um problema até adicional, né, Ranieri? Você fala esses grandes centros.
Todo mundo sabe que o grande centro existe, né? Todos os poderes constituídos estão vendo aquilo. E como é que você age num ambiente que tem tantas lojas ao mesmo tempo? Volta e meia o IPEM está lá, está presente, faz apreensão. Esses ambientes você precisa também ir junto com uma operação, junto com a Polícia Civil. A gente trabalha sempre junto com o PROCON também, faz uma atuação. Mas eu me pergunto até que ponto nós estamos enxugando gelo. Tá? Porque a gente sabe de onde vem, aqueles produtos estão lá espalhados, uma grande quantidade infinita. Se a gente não pensar realmente numa forma nova de abordar esses problemas e fazer um pacto social para poder solucionar o problema, o IPEM sozinho ele não vai conseguir. E uma das pontas que a gente quer trabalhar é a própria conscientização do consumidor. Então, nós temos um programa educacional que a gente chamou de Saber IPEM, é um programa que envolve vários projetos, e um deles é de conscientização para os consumidores, com cursos que nós vamos colocar em nossa plataforma, pílulas de informação, para que eles também tomem a decisão importante. Porque não teria brinquedo sendo vendido sem a certificação se o consumidor se recusasse a comprar. Mas para isso ele precisa entender que aquele produto que parece mais caro, mais barato, na verdade é mais caro. Né? Ele está comprando às vezes mais barato e está arriscando botar um filho no hospital, a perder 1 ou 2 dias de trabalho porque teve um acidente. Quanto é que custa isso no final? Fora que ele vai comprar, por exemplo, um relógio, vai quebrar 2 meses depois, vai parar de funcionar e vai acabar comprando outro. Então saiu mais barato eu comprar um produto sem certificação, um produto pirata? Complicado. Olha, inclusive, todo esse trabalho, né, tudo isso que você está ouvindo aqui no nosso programa, é graças ao decreto de número 55.964, de 29 de 6 de 2010, que aprova o regulamento do Instituto de Pesos e Medidas aqui do Estado de São Paulo. É importante sempre trazer essa discussão aqui para a Assembleia Legislativa, né, trazer essas demandas também da população, para que saia daqui políticas públicas, né, para que melhore principalmente o trabalho de vocês. O IPEM é um excelente instrumento para políticas públicas. Né? Se a gente pensar assim, em termos de qualidade, né? Você ter produtos de maior qualidade, você precisa de uma mão de obra mais capacitada, melhor capacitada para poder trabalhar numa indústria que faz produtos melhores. Em consequência, o salário dessa pessoa é maior. E depois, essa pessoa com salário melhor é quem vai consumir. Então, ela vai ter também mais dinheiro para fazer o consumo dela. Então, você tem um ciclo virtuoso na economia. Agora, se você aceita, né, que os produtos piratas, sem certificação, de baixa qualidade, circulem livremente na economia, o empresário vai pagar para quem fabrica esse produto salário mínimo ou pior. Vai ganhar pouco e, na hora de consumir, tem pouco dinheiro também. Aí você fica numa espiral de desenvolvimento econômico, né, lá no piso. Então, uma política de desenvolvimento econômico para o país e para o estado de São Paulo, ela depende fundamentalmente de eu melhorar a qualidade no comércio, em tudo que está circulando dentro do país. Eu até brinco, se você olhar os países mais ricos do mundo, né, os países mais desenvolvidos, você pode até achar país que tem a indústria pouco desenvolvida, que tem um comércio que não é tão impactante assim, uma população menor. Mas o que você não vai encontrar é produto vagabundo circulando na sociedade. Isso eles são intolerantes. E esse é o ponto que o Brasil vai chegar. Se ele não desenvolver qualidade dos seus produtos, do seu processo, ele não vai ter competitividade e a gente nunca vai realmente ser um país rico e próspero. Para você que está acompanhando a gente aqui nesse momento, eu estou batendo um papo com o Marcos Heleno Gerson, superintendente do IPEM São Paulo. Inclusive, eu quero saber se esse telespectador que está vendo a gente nesse momento, né, se existe alguma iniciativa que aproxima o telespectador, a população, o cidadão aqui de São Paulo, ao trabalho de vocês. Existe algum canal, né, para ouvir essas pessoas? Nós temos a nossa ouvidoria, né, o nosso site, e a gente sempre recomenda bastante para os nossos consumidores que eles, observando qualquer coisa, façam um registro, né? Comunique para a gente, porque a gente precisa ter essa informação para poder atuar. E quando ele usa a ouvidoria para isso, a gente é acompanhado pelos órgãos de controle, a gente tem que dar uma resposta, não tem aquela coisa do consumidor fazer uma reclamação e ficar esquecida numa gaveta, não vai ficar. Nós temos prazo para responder para o consumidor
E essas informações, elas orientam muitas das nossas ações de fiscalização. Então, muitas vezes, alguns consumidores começam, olha, o supermercado tal está fazendo isso, está fazendo aquilo. Identificamos 3 ou 4, fazemos uma ação lá e verificamos se aquilo... Não é possível, né? 2, 3 pessoas falando ali do mesmo lugar, tem que ter alguma coisa ali, né? Tem que ter alguma coisa. Então, se entrar no nosso site, né, o ipensp.gov.br, tem lá todos os telefones de contato, 0800, e-mail de ouvidoria. Não tenham receio de poder fazer a informação para a gente. E a população vai ajudando vocês no trabalho, né? Cobrando, informando ali também, é um trabalho em conjunto. Isso, e elas nos alimentam de muita informação. Agora, é importante a questão da educação, né? Um caso curioso, teve uma vez, ano passado, a gente estava lacrando uma bomba de combustível que estava com fraude, né? Tinham colocado a fraude, então estava fazendo lacre, aquele procedimento. E as pessoas esperando para abastecer estavam reclamando da gente que a gente estava interditando a bomba que vendia mais barata na região. Olha. Falei, mas estou vendendo mais barata porque tem fraude. Mas, então a gente tem que explicar o óbvio, convencer. E eu sempre eu gosto de falar isso. O brasileiro não é que ele toma decisões, ruins ou não sabe escolher. Ele precisa ter informação. Ele tendo a informação, ele toma a melhor decisão. E essa é a grande infelizmente a gente né? sabe que o brasileiro, né, e quase nós, né, a gente se coloca aí, quase todos nós a gente vai seguindo. A gente tem às vezes preguiça de ler as coisas, né? Quando a gente fala de rótulo, então, ninguém tem paciência de ler. Então a gente peca por isso muitas vezes, né? A informação está ali, mas a gente não quer ver, eu tenho preguiça de ler. Aí eu puxo a inovação. Se todo mundo tem preguiça de ler um rótulo, será que não é um modelo que está errado? Né? Porque você pega um rótulo daquele, eu já não consigo ler. Eu tenho que pegar um óculos, pegar um... Já dá um trabalho. Já dá um trabalho danado. Aquele troço é chato de ler. É uma letra miúda, para quem tem miopia, que tem as coisas ali, a gente não consegue. Será que hoje, com as tecnologias que nós temos, não tem como ter uma informação muito mais mastigada, fácil de consumir, né? De repente, você escaneando no QR Code, o celular já te diz o que interessa do produto, em vez de você ter que ficar interpretando aquilo lá. Nós temos tecnologia. Às vezes tem coisas técnicas que a gente não sabe. Então... E você usando esse tipo de tecnologia, né, às vezes você faz o QR Code, pega um produto, aí você diz, eu sou um consumidor, e diz para você, olha, a dosagem é essa, é tantos por dia, não sei o que e tal. Ele já te dá a informação mastigada. Então, é esse tipo de coisa que no seminário de inovação, usando essas novas tecnologias, trazendo a inovação para o centro de processo, e que a gente tem expectativa, junto com a LESP, de desenvolver metodologias e trazer isso para o ordenamento jurídico, né? Que a gente pensa hoje, a lei vai estar determinando que a empresa coloque aquele conjunto de informação micro, modernize tudo isso que chato já tem, de ler, que quase ninguém lê. Se quase ninguém está lendo, alguma coisa está errado com o modelo, né? Então, talvez a gente tenha que repensar os modelos e isso é um trabalho de inovação. Olha, já fica um spoiler aí do que a gente pode ter daqui aí nos próximos anos, né? Talvez ali uma leitura de QR Code você já tem todas as informações. É algo que se espera? Vocês já discutem sobre isso com essa relação? Discutimos, ainda como nós estamos numa fase de maturação dessa questão de inovação dentro do próprio IPEM, que mais ou menos recentemente começou com essa visão de trazer inovação, criar sua área de inovação. Tanto que o IPEM se transformou ano passado numa instituição de ciência e tecnologia, uma ICT. Então, o IPEM não era uma ICT, dentro desse ordenamento jurídico novo, ela tem obrigação de promover inovação junto com as empresas, com o governo e com a academia. Então, a gente passou a assumir esse papel para nós mesmos. Então, nós estamos criando essas primeiras ideias, discutindo com o mercado, discutindo com as associações, com o terceiro setor, com ONGs, com todo mundo que está interessado em contribuir. E colocar as perguntas, como é que a gente faz para fazer isso melhor, de forma que faça sentido, seja mais ágil e traga mais valor para o consumidor e para a empresa. Vamos ser otimistas, né? Como é que o senhor enxerga o trabalho do IPEM, o Instituto, daqui a 5 anos? Como é que o senhor gostaria de vê-lo? Para mim, daqui a 5 anos, eu imagino o IPEM, primeiro, como uma referência no Brasil, com uma coisa chamada metrologia industrial. O que é a metrologia industrial? Você pegar o sistema de medição e aplicar na indústria para resolver os seus problemas com mais qualidade, com menos custo, com um tempo melhor. Hoje no Brasil esse modelo nunca foi estruturado. Então o IPEM de São Paulo, por estar em São Paulo, ele tem esse papel. Então ser essa referência de metrologia industrial no Brasil. E ao mesmo tempo ser o impulsionador da inovação
na vigilância de mercado, né? Que esse é um grande tema no mundo hoje. Como é que a gente faz a vigilância de mercado no mundo da indústria 4.0? Está sendo discutido isso na Europa, está sendo discutido nos Estados Unidos, nos principais fóruns, e nós temos condições hoje de entrar nessa briga em boas condições, porque a parte de transformação digital tem avançado bastante no Brasil, temos pessoas criativas, temos uma série de problemas para resolver que geram um campo de ensaio tremendo. Então, eu imagino o IPEM daqui a 5 anos como uma organização própria para o momento de hoje, o IPEM 4.0. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Já é uma referência para o Estado, né? E já está caminhando para ser referência no Brasil. Acredito que vocês, em algum momento, têm essa questão de se reunir com outros profissionais de outros estados e ver o que é melhor para a população, para a sociedade. No próprio seminário que nós promovemos com a Alesp, tivemos a presença, né, de outros IPENs que nós convidamos para participar, para discutir, para pegar essas ideias e levar para os seus estados também, que é uma coisa que sempre aconteceu ao longo da história. O IPEN de São Paulo, quando ele entra com uma inovação dessa, com uma nova mentalidade, trazendo essas novas possibilidades, os outros institutos, que hoje são 25 IPENs, né, eram 24, está sendo criado agora o Distrito Federal, eles buscam em São Paulo muita fonte, né? Como é que eu faço isso no meu estado? E São Paulo sempre foi uma referência. A gente já está caminhando para os minutos finais, mas a gente sempre, quando a gente vem fazer um programa, geralmente a gente vê o que a população está falando, né? Nós vamos para as redes sociais. Eu achei uma coisa muito curiosa nas redes sociais, e até a gente brinca ali com mitos e verdades aqui no nosso programa, e a gente traz essa realidade para cá. Eu ouvi lá de uma pessoa numa rede social falando assim: o IPEM só trabalha quando acontece ali uma fiscalização nas datas comemorativas, que daí eles vêm ali, né, no Dia das Mães, Dia das Crianças, vão fazendo lá as fiscalizações. É só esse momento que o IPEM trabalha? Não, essa é uma pergunta que volta e meia me fazem, né? Mas é curioso porque a gente aproveita essas datas, né, que muitas vezes acontece de concentrar determinada operação naquela data. Então, daqui a pouco nós estamos ali na Semana Santa, não é isso? Semana Santa vende muito pescado. Então, tem um regulamento específico para a quantidade de gelo no bacalhau, no peixe. Então, nessa hora, a gente tem que atuar mais porque estão vendendo mais. O Dia das Crianças, por óbvio, vão estar vendendo bastante brinquedos. Mas nós aproveitamos também para fazer até uma campanha educativa nessa época, mostrar essa presença do IPEM. Mas fora isso que nós chamamos de operações especiais, a gente faz operação regular o ano inteiro. Então, bomba de combustível é o ano inteiro, o brinquedo é o ano inteiro. Só que naquele momento os IPENs do Brasil todo, sob coordenação do Inmetro, faz uma ação juntas para que a gente possa mostrar também o serviço que é feito. Mas não é só na época especial, não. Então, quem está achando aí que pode vender brinquedo sem certificação vamos no meio de que junho, não é Dia das Crianças, não vai. Tem que ter cuidado. O importante é oferecer um serviço, oferecer produtos de qualidade para todo mundo, né? Olha, eu bati um papo com o Marcos Heleno Gerso, superintendente do IPEM São Paulo. Inclusive, eu queria que você aproveitasse esse momento para se direcionar principalmente para o nosso público, com as pessoas, já que a gente faz um programa para o nosso telespectador. Eu queria que você falasse com eles, desse uma dica, né? Fica à vontade. Olha, a dica que eu dou, primeiro, para as empresas, acreditem na qualidade. Tá? Não vão pelo canto da sereia de você buscar atalhos para baratear seu preço para o mercado. Você não vai sobreviver e não vai conseguir competir no mundo global. E para os consumidores, podem confiar no IPEM. Então, se tem questionamento, tem dúvida, procure ouvidoria, procure nossas regionais. Nós temos 18 regionais no estado de São Paulo, 14 no interior. Então, temos uma penetração muito grande. E nos tragam sugestões também. Agora que nós temos uma área de inovação e somos uma ICT, nós estamos à disposição, seja através de associações, seja através de sindicatos, que tragam questões para a gente, que a gente tem condições e estamos abertos a pensar novas formas de resolver as coisas. E tem um site. E tem o site, né? O ipem.sp.gov.br. Lá tem o campo onde a pessoa entra, deixa lá o comentário, a sua dúvida, e dá para stalkear, ver tudo lá. Isso, e a gente está sempre noticiando o que está fazendo, as novidades, o IPEM como ICT, a fiscalização, o radar. Então, tá tudo lá para o consumidor ter uma boa informação. Superintendente, a gente agradece muito sua presença aqui no nosso programa.
E sempre que tiver alguma novidade que vocês queiram dividir conosco e com o pessoal de casa, fiquem à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, e o IPEM está sempre à disposição da sociedade e da Alesp, né, para trazer essa contribuição e explicar o que a gente faz. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a toda essa equipe, a assessoria do IPEM, né? E a você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.